presente mais perigoso que pode entrar num casamento cristão parece exatamente paz. É o silêncio que você guarda só para evitar uma briga. E o último presente desta lista é aquele que quase todo casal recebe de braços abertos, enquanto ele vai tirando Deus devagarzinho do centro do lar. É o seguinte sobre presentes. Um presente é algo entregue a você que parece bom. Então, você aceita sem ver o que tem dentro. Mas algumas coisas que entram num casamento chegam embrulhadas como um presente e parecem uma bênção, quando na verdade são um veneno lento. A Bíblia alerta sobre isso. Nem tudo que parece bom é bom, e as coisas mais destrutivas nunca são os pecados óbvios. São as coisas caladas, educadas, razoáveis que você deixa entrar porque pareciam inofensivas. Então vamos abrir essas caixas uma por uma. Primeiro, o presente do silêncio. Este é o mais comum e engana quase todo mundo. Você e seu marido ou esposa começam a discordar. Você sente a discussão chegando e, em vez de enfrentá-la, você se cala, você engole. Você diz a si mesmo: estou mantendo a paz, estou sendo a pessoa mais madura. E parece piedoso, parece maduro. Mas não é paz, é uma mentira vestida de paz, porque aquilo que você engoliu não desapareceu, desceu para o seu coração e começou a apodrecer. Faça uma vez, e não é nada. Faça por 1 ano, e você acorda ao lado de um estranho que você secretamente ressente. Você não está mais calmo, você está apenas cheio. A Bíblia diz que não se deve deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Deus não disse isso para estressar as suas noites. Ele disse porque sabe que o que você enterra vivo não morre, cresce. Paz de verdade não é silêncio. Paz de verdade são 2 pessoas que brigaram com honestidade e chegaram do outro lado ainda de mãos dadas. E falando no que enterramos, o próximo presente é aquele que guardamos no bolso secretamente, pronto para usar no momento em que nos sentimos injustiçados. Segundo, o presente de contar pontos. Este parece justiça. Você lembra? Você lembra quando esqueceram seu aniversário? O que disseram 3 anos atrás? A noite em que deixaram você chorar sozinho. Você guarda uma listinha dentro de si, e cada vez que te magoam, você acrescenta uma linha. E parece justo, parece inteligente. Mas eis o que realmente acontece. Você está transformando seu casamento num tribunal e se tornou o juiz. O problema é que um casamento não sobrevive num tribunal. Amor e julgamento permanente não podem morar na mesma casa. A Bíblia descreve o amor verdadeiro de um modo quase chocante. Diz que o amor não guarda registro de ofensas. Nenhum. 0. Não uma listinha pequena. Não uma lista justa. Nenhuma lista. Porque no momento em que você começa a contar, você para de perdoar. E um casamento onde ninguém perdoa de verdade são 2 pessoas esperando a vez de vencer a discussão. Agora o terceiro presente nem vem do seu cônjuge. Vem dos seus próprios olhos. Do momento em que você começa a olhar para o casamento dos outros em vez do seu. Terceiro, o presente da comparação. Você abre o celular, vê outro casal. Eles parecem felizes. Estão viajando, rindo, postando corações. E algo sussurra baixinho. Por que o meu não é assim? Por que meu marido não faz isso? Por que minha esposa não é como ela? Parece um pensamento inofensivo, mas é um dos presentes mais perigosos desta lista, porque a comparação é uma ladra. Ela entra na sua casa e rouba uma coisa específica, sua gratidão. E um casamento sem gratidão começa a morrer, mesmo quando nada está realmente errado. E tem uma parte que ninguém conta. Aquilo com que você está se comparando nem é real. Você está olhando para os melhores 10 segundos do dia de alguém e julgando os piores 10 minutos do seu. A Bíblia nos adverte para não cobiçar o que pertence ao próximo. E isso inclui o casamento deles. Deus não te deu o cônjuge deles. Ele te deu o seu. Seu trabalho é regar o seu próprio jardim. Não ficar olhando por cima da cerca para uma foto. Mas a comparação é silenciosa. O próximo presente é barulhento e geralmente vem de pessoas que dizem te amar. Quarto, o presente de vozes demais. Este entra sorrateiro pelas pessoas mais próximas. Sua mãe, seu melhor amigo, o colega de trabalho,
o grupo de mensagens. Você tem um problema com seu cônjuge. Então conta para 5 pessoas diferentes, e cada uma delas dá a sua opinião. E parece apoio, parece que você não está sozinho. Mas observe o que realmente acontece. Agora você tem 6 pessoas dentro do seu casamento, e só 2 moram nele de fato. Cada voz que você deixa entrar puxa o casamento para um lado diferente. Sua amiga, que está brava com o próprio marido, agora está aconselhando você sobre o seu. E devagar, você para de lutar pelo seu casamento e começa a defender uma versão da história que te faz ser o herói para a plateia. A Bíblia diz que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua esposa, e os 2 se tornam uma só carne. Não mais sua mãe, mais seu melhor amigo, mais a internet. Existe conselho sábio neste mundo, e você deve buscá-lo. Mas há diferença entre buscar sabedoria e entregar a chave da sua casa a estranhos. E isso nos leva a um presente que parece ainda mais inocente que este, porque geralmente começa com uma única pessoa gentil e que ouve. 5º, o presente do confidente de fora. Este é o presente que destrói casamentos, parecendo completamente inocente. Existe uma pessoa, talvez do trabalho, talvez uma velha amizade, que realmente te ouve, que te entende como o seu cônjuge parece não entender agora. Então você começa a conversar sobre o seu dia, depois sobre os seus sentimentos, depois sobre o que está errado em casa. E você jura que não tem nada de romântico nisso, e talvez não tenha ainda, mas entenda o que você fez. Você pegou a parte mais íntima do seu coração, a parte que pertence ao seu casamento, e entregou a alguém de fora. Você está construindo uma ponte para outra pessoa, e cada tábua dessa ponte é um pedaço tirado do seu cônjuge. A Bíblia nos diz para guardar o coração acima de tudo, porque é dele que brota a vida. Uma traição quase nunca começa na cama, começa numa conversa. No momento em que você se sentiu visto pela pessoa errada e decidiu continuar voltando. Proteja essa porta. A parte mais profunda de você foi feita para a pessoa com quem você casou. O 6º presente parece maturidade, parece força, mas está silenciosamente dividindo 2 pessoas em 2 vidas separadas. 6. O presente das vidas separadas. Este é o presente que o mundo moderno mais ama. Ele diz: mantenha sua independência. O meu dinheiro é meu, o seu é seu. Meus amigos, meus planos, meu espaço, minha vida e a sua lá. Soa saudável, soa livre. 2 pessoas fortes que não precisam uma da outra. Mas casamento não é 2 colegas de quarto dividindo um endereço. Quando você separa tudo aos poucos, o dinheiro, os sonhos, as orações, a agenda, você não está construindo força. Está construindo 2 barcos separados. E um dia, você olha e percebe que está remando em direções opostas há anos. A Bíblia diz que os 2 se tornarão uma só carne. Não 2 pessoas educadamente dividindo uma cozinha. O projeto de Deus para o casamento é uma fusão. Sua fraqueza coberta pela força do outro, o medo deles acalmado pela sua fé. O alvo nunca foi 2 vidas independentes. O alvo foi uma vida compartilhada, grande o bastante para os 2. O que nos leva ao último presente, aquele que prometi logo no início, o que quase todo casal aceita sem perceber. 7. O presente de fazer tudo sozinho. Este é o mais perigoso de todos e o mais invisível. As coisas vão bem, vocês estão ocupados, a vida está cheia e sem nenhuma grande decisão, sem briga nenhuma, vocês simplesmente param de orar juntos, param de colocar Deus no centro, não estão contra Ele. Apenas começam a tocar o casamento com a própria força. E funciona, por um tempo, como um celular funciona enquanto a bateria drena lentamente. Tudo parece normal, até o momento em que desliga. Um casamento sustentado só por 2 pessoas é tão forte quanto a pessoa mais fraca no seu pior dia. E todo ser humano tem um pior dia chegando. A Bíblia dá uma das imagens mais lindas do casamento em toda a Escritura. Diz que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. 2 dobras, só você e seu cônjuge podem arrebentar. Mas acrescente a 3ª dobra, o próprio Deus,
entrelaçado no meio de vocês, e o cordão se torna quase impossível de quebrar. Esse é o segredo. Os casamentos mais fortes não são os de duas pessoas fortes. São os de duas pessoas comuns e imperfeitas que se recusaram a largar a terceira dobra. Então olhe para a sua casa hoje. Olhe para os presentes que você aceitou sem questionar. O silêncio, a contagem de pontos, a comparação, a multidão de vozes, o ouvido externo, as vidas separadas e o lento afastamento de Deus. Você não precisa jogar seu casamento fora para consertá-lo. Só precisa começar a recusar os presentes que nunca foram bênçãos de verdade. Porque o casamento que Deus projetou nunca foi feito para ser carregado por duas pessoas sozinhas. Foi feito para ser um cordão de 3 dobras. E um cordão assim não se rompe com facilidade.